Sou filho de uma menina que engravidou aos 14 anos. Ela tinha vindo da Paraíba, passado por Minas Gerais, e chegou no Rio de Janeiro. E ali ela foi assediada por um homem de 35 anos, casado e pai de 2 filhos. Este foi meu pai. Deste relacionamento, ela engravidou. Ela não queria ficar grávida, meu pai não queria engravidá-la. Ok? Eu soube por algumas pessoas, minha mãe reluta muito com isso. Talvez fosse uma ideia bem forte de meu pai, de fazer um aborto. E não deu certo. Hoje eu entendo que eu não era, e você também não é, projeto de homens. Uau. Você é projeto de Deus. Meu pai não queria, Amém. minha mãe não queria, mas Deus quis. E contrariando as expectativas, eu nasci. Meu pai então não tinha como me deixar na mão de uma menina de 14 anos, sem recursos nenhum, vinda do Nordeste. Ele pega então e me toma de minha mãe, porque não conseguiu conviver com ela, e me dá para uma família, que me deu para outra família, que me deu para outra família. E eu passei por algumas famílias, né, que eu fui criado. E tudo isso eu só vou entender lá na frente, porque como é que Deus dá um ministério de família para quem não tem família? Uau. Como é que Deus dá um ministério de família para quem não tem família? Uau. Certo? Eu aprendi que o nosso ministério está muito próximo da nossa dor. Então, na verdade, o que Deus estava era me forjando, ao me fazer conviver com todas aquelas famílias, observar como elas viviam, seus conflitos, suas adversidades, seus problemas. E eu aprendi olhando tudo isso. Me tornei alguém muito desconfiado do relacionamento conjugal, porque muitos dos lares por onde passei havia traição. E a criança, apesar de não poder falar, pelo menos mas na minha geração não podia falar mesmo. Podia falar. Na nossa geração, se você falasse alguma coisa do mais velho, provavelmente o que você tem na boca Já não é seu, certo? Você teve que comprar, porque a turma não era fácil. E eu vivi nesse contexto todo, tá certo? E em 1992 eu encontro com Jesus e com a mulher da minha vida. E em 1992 eu encontro com Jesus e com a mulher da minha vida. Uau. E aí minha vida muda totalmente da água para o vinho. Agora, você falou que você chegou a pensar, como que Deus dá um ministério de família para alguém que não tem família? Você acha que de repente aquilo que te gera dor pode ser o seu propósito de vida? É isso? Sim, nem sempre, ok? Senão tem gente que pode acabar sofrendo demais, achando que toda dor traz consigo o ministério embutido. E nem sempre. Tá, e nem sempre é assim. Mas na maioria das vezes, o que fica dessas dores pode ser reciclado e oferecido para outras pessoas num novo modelo. É alguém que descobriu que podia fazer uma camiseta de uma garrafa PET. Uau. Ok? Pegou um lixo e transformou em algo que pudesse ser reutilizado de uma forma tão boa. Eu entendo que a dor, se for bem observada por pessoas maduras, mesmo que não seja um ministério, pode se tornar um belo testemunho. Muito bem. Como pode se tornar um empresário, né? Sim, Alguém que viveu um momento de escassez. Eu conheço empresários assim, que tiveram N dificuldades, né, na infância, na adolescência, e colocaram no seu coração que mudariam a sua história de vida e começaram a estudar, trabalhar, se dedicar, e hoje dá emprego para milhares de pessoas. Sim, né? É verdade. Então aí você encontrou sua esposa na igreja. É verdade. Então aí você encontrou sua esposa na igreja. Aí eu encontrei a mulher primeiro. Ok. E Jesus depois. Diferente. É diferente. Primeiro eu encontrei a mulher, depois eu encontrei um Deus para me ajudar a conviver com ela. É mais ou menos assim, ok? Então eu acabo me convertendo e me casando em 1992. E eu trabalhava de motorista numa empresa, depois de trabalhar de pedreiro em São Paulo, ok? E eu trabalhei de balconista e fui trabalhar numa empresa
como motorista inicialmente, depois me tornei responsável por toda a parte logística, até que um dia eu fui pregar numa igreja, do nada eu encontro uma missionária com o mesmo nome da minha mulher. Uau. E no final do culto ela pergunta, eu era presbítero, o presbítero Cláudio só acredita em profecia? Eu falei, acredito. Ela falou, dentro de 40 dias você perde seu emprego. Que profecia. Pensa num troço ruim. 36 dias depois eu fui mandado embora. Aconteceu. E aconteceu. E o que eu não sabia é que ela tinha me dito que Deus ia me dar um ministério, mas eu não tinha histórico de família, eu não sabia o que era ministério. Viver como assim? Eu sabia de viver do meu trabalho, certo? Se fosse na construção civil, se fosse por trás do balcão vendendo, ou por trás de um volante dirigindo, mas eu não fazia ideia de que iria se tornar o que se tornou. Ok? Eu só fui vivendo. As pessoas às vezes me perguntam, quando é que a chave virou? Não houve um momento em que a chave virou. A chave foi virando. Uau. À medida que eu fui vivendo o que Deus tinha para mim. Não houve um momento em que a chave virou. A chave foi virando. Uau. À medida que eu fui vivendo o que Deus tinha para mim, certo? E isso foi fazendo com que as coisas, quando eu vi, eu já tinha mais de 10 milhões de seguidores na época, nas minhas redes sociais. Que, se eu não me engano, não foi nem o senhor que viu, foi o seu filho que viu. Parece uma história que ele que disse, pai, você tem ideia de como você está sendo seguido? Olha os seus vídeos, aí que caiu a ficha. Na verdade, gente, eu nunca postei nada na rede social, eu não sei fazer. Eu nunca postei nada no YouTube, eu não sei postar. Esses dias meu telefone tocou, era eu ligando para mim. O telefone apareceu o meu número. Então eu não tenho muita familiaridade com tecnologia. Eu simplesmente fui fazendo aquilo que Deus estava me entregando. Na verdade eu entregava às pessoas de uma forma mais bem-humorada, de uma forma... Nós viemos de uma instituição onde os ensinos eram muito fortes. É verdade. Então você encontrou uma mulher que depois se tornou minha esposa. Sua esposa. Na verdade eu moro em Xerém, um lugarzinho bem pequenininho no Rio de Janeiro, onde a gente faz, o Marcos está comigo, meu amigo, nós basicamente, por ter poucas pessoas na época, nós trocávamos de namorada, se não desse certo. Era quase um revezamento. Então não deu certo. Ou seja, a minha esposa era namorada do meu melhor amigo. Caramba. E eu era alguém que, para ajudar meu amigo, ficava com a tia dela. Caramba. Se deu bem então, hein? O tempo passou, eu não dei certo com a tia dela, ela não deu certo com o meu amigo, e mais à frente nós nos encontramos e nos casamos. Hoje, né, esse ano agora que entra, vamos fazer 31 anos de casado. Temos 2 filhos, agora 2 netas e uma família não perfeita, mas muito abençoada. Me preparei bastante, ok? Eu lia muito, eu estudava muito, eu orava muito. Eu tinha uma intensidade muito grande naquilo que eu fazia. Porém eu estava trazendo um modelo muito esquisito para as pessoas. Que modelo? Evangelho e humor. Unir essas duas coisas há quase 30 anos atrás era algo basicamente impossível. Ninguém poderia ser bem-humorado e cristão, porque as duas coisas não se fundiam. Então eu precisava de uma das coisas que para mim é o segredo do meu ministério até hoje. Eu precisaria de credibilidade. Ok? Eu precisava de credibilidade. Eu tinha um conteúdo, é verdade, eu me preparei para isso, eu orava para isso, eu entendia que era isso que Deus tinha para mim, mas eu precisava de uma credibilidade que eu não tinha, porque eu era novo, porque eu não tinha um pai, um avô, pastor, uma igreja forte por detrás para me oferecer suporte. Então o que aconteceu? Preste atenção no que eu vou lhe dizer.
Deus começou a preparar pessoas que tinham credibilidade estabelecida.